Meus queridos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Ao Senhor Toda Glória. Vamos ao devocional dessa noite, dando continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. No último devocional, nós falamos a respeito da tentação de Jesus e do início do seu ministério, quando a pregação principal de Jesus foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois disso, Jesus começou a escolher os seus discípulos, os seus 12 discípulos mais próximos. Então, ele escolheu 4 primeiro, depois vão vir os outros na sequência. Mas enquanto isso, Jesus ele curou um endemoniado numa cidade chamada Cafarnaum, que é onde foi boa parte do ministério de Jesus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso no capítulo 1 de Marcos, versículos 21 ao 28, qual eu passo a ler com vocês. Diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Queridos, veja só, nessa passagem nós vemos um exemplo muito claro da autoridade do Senhor Jesus. A autoridade é essa dada por Deus e herdada por nós na figura de Jesus Cristo. Queridos, nós vamos falar disso de novo um pouquinho mais para frente, mas quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a ser filhos de Deus. Aqueles que não aceitarem a Jesus são criados por Deus, todos são criados por Deus, mas filhos de Deus são aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Então é como se nós tivéssemos sido adotados por Deus. Então nós passamos a herdar tudo o que Jesus tem direito como filho de Deus. Então ele herdou essa autoridade, nós temos essa autoridade também. Então veja, no versículo 22 fala sobre os escribas. Os escribas eram homens que baseavam o seu ensino na autoridade das escrituras sagradas, mas com mais base no Velho Testamento e na figura de outros mestres do passado, tá? Mas Jesus ele pregava com autoridade dada pelo próprio Deus a ele, essa autoridade que nós também temos no nome do Senhor Jesus. E por essa autoridade que ele tinha como mestre, como conhecedor da palavra, como alguém que vivia claramente aquilo que ele pregava. Então o Senhor Jesus ele não veio simplesmente pregar o evangelho, mas ele veio viver o evangelho, para que ele fosse para que os homens fossem testemunhas daquilo que ele viveu e daquilo que ele pregou, de toda a salvação no seu nome, de todo o arrependimento de pecados, de toda a conversão dada pelo Espírito Santo. Então, os demônios que estavam naquele homem que invadiu a sinagoga aos gritos, eles sabiam quem era Jesus e tremeram diante dele. Todos os demônios tremem na presença dos filhos de Deus, na presença daqueles que têm uma vida consagrada, na presença daqueles que têm uma vida plena no Evangelho, naqueles que creem no poderoso nome de Jesus. E Jesus, com o poder da sua palavra, mas acima de tudo com fé, ele expulsou aquele demônio. Ele mandou o demônio se calar e sair daquele homem. E Jesus nos dá essa autoridade também, para que nós, na autoridade do seu nome, nós possamos não só expulsar demônios, mas nós possamos proclamar cura na vida das pessoas, que nós possamos proclamar salvação para onde estivermos, que nós possamos proclamar alegria, graça, essa graça maravilhosa que o Senhor Jesus nos dá na figura do seu Espírito Santo. Então nós temos também essa autoridade, só que nós precisamos crer e precisamos ter uma vida consagrada, uma vida de conhecimento da palavra e uma vida de oração.
Então, e depois que ele expulsou aquele homem, os homens que estavam presentes na sinagoga, eles se espantaram e perguntaram entre si: que doutrina é essa? Quem, perdão, quem é esse homem que os espíritos imundos se obrigaram a lhe obedecer e a deixar aquele homem possesso? Então, com isso, com um gesto que aparentemente foi espantoso diante daqueles homens, a fama de Jesus correu rapidamente por aquela região. E muitos vieram ter com ele e alcançaram a salvação, pois creram na sua pregação, creram no poder do Evangelho. E é isso que eu peço a você nessa noite. Creia no poder do Evangelho, creia nessa autoridade que Jesus está te dando e nessa oportunidade que o Senhor Jesus está te dando de se tornar filho de Deus. Creia que Jesus pode te fazer muito mais do que você imagina, do que você peça a Ele. Então, creia nessa palavra, meu querido, que Deus te abençoe muito, que você tome posse dessa vitória, que você tome posse dessa palavra abençoadora. E ao Senhor toda a glória. Querido, se essa palavra te abençoou, se você gostou do devocional, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, curta, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão de inscrever e que Deus o abençoe.